Cara, é inacreditável. Eu, assim, sem minhas palavras, eu acho que desde que o Diniz saiu do São Paulo, naquele ano em que o trabalho dele criou a expectativa de título, e o São Paulo rateou e perdeu o título, e aí enlouqueceu e mandou embora o Diniz, né? Na reta final do campeonato de 2020. Ele estava 7 pontos na frente do segundo e depois teve uma queda. E aí mandaram ele embora na reta final do Campeonato Brasileiro. Classificando para a Libertadores. De lá para cá, eu acho que o São Paulo trabalha muito mal. Assumiu uma nova direção de futebol que contrata em quantidade e dispensa em quantidade. E os treinadores que por lá passaram, e agora quero falar do Rogério também, na minha visão, não fizeram um grande trabalho. O trabalho do Rogério até aqui, na minha visão, não vejo ele melhorando o São Paulo. Veja só, eu não estou aqui falando do ídolo, da história do Rogério. O ídolo e a história, ela está no Museu do São Paulo de forma intocável. O Rogério é o maior jogador da história do São Paulo. Estou falando do trabalho dele. Se a gente for analisar o trabalho do Ceni até aqui, cara, em 2021 ele pega o time em 15º, disputa 13 rodadas. Não vou avaliar quem pega em reta final. Aí começa a avaliar em 2022. Fez um bom Campeonato Paulista, perdeu a final do Palmeiras com uma goleada, mas foi bom Campeonato Paulista. Aí o Campeonato Brasileiro foi muito ruim. São Paulo brigou para não cair a maior parte do tempo. E na Copa do Brasil caiu para o Flamengo na semi, ok. Mas eu não estou vendo o São Paulo evoluir. Não estou vendo o São Paulo com o Rogério estar melhor hoje do que estava ontem. Eu não estou vendo uma evolução. Estou vendo o São Paulo estacionado, cara. E estacionado na mediocridade geral, assim, de um time que cria muito pouco, de uma direção que contrata de quantidade. E eu não estou vendo o São Paulo sair do lugar, sinceramente. São Paulo fez um Campeonato Brasileiro bem discreto. São Paulo correu risco no Campeonato Brasileiro do ano passado. E em determinado momento do campeonato somou os pontos para chegar ali, ó, 9º lugar, meio do campeonato, meio de tabela e tal. Agora, acho que o São Paulo fez uma Copa do Brasil boa, apesar de ter chegou na semi do Flamengo, beleza. E chegou na semifinal, independentemente de ter eliminado o Atlético e o Ceará nos pênaltis, porque o Atlético e o Ceará são times bons, são times que foram elogiados. No brasileiro. Sim, mas foram elogiados o ano passado, o ano retrasado, em alguns momentos. Esse é o final da história. Naquele momento eles não eram rebaixados, eles estavam jogando. Não, aqui assim, eu acho que o São Paulo jogou muito mal contra o Ceará lá e muito mal contra o Atlético Goianiense. Fora de casa, mas jogou bem em casa. E acho que o São Paulo fez um jogo contra o Flamengo no Morumbi, apesar de ter perdido o jogo, foi jogou 2-1, muito, 3-0. Ótimo jogo. Fez um bom jogo contra o Flamengo. 3-1. 3-1 pro Flamengo. Mas você tá vendo o São Paulo evoluir? Não, você acha então, que o Paulo tá caminhando aquilo que ele falou. Eu apresentei uma possibilidade, o time apresentou uma possibilidade e faltou na hora de botar para dentro. Faltou qualidade, faltou frieza, faltou noite inspirada. A tua pergunta é difícil de responder. A resposta óbvia, objetiva, sem avaliação, não. Não, com avaliação, eu quero a resposta agora, com avaliação. Uma resposta assim. Aparentemente, eu acho que é um time que tende a brigar bem nas competições que ele disputar. Eu acho que esse campeonato, essa derrota de ontem, que é uma derrota triste, ruim, como ele próprio, Rogério, disse, o São Paulo tinha obrigação de passar, o São Paulo é que tinha que passar. Eu boto naquela onda de acontece no futebol. Tem acontecido muito com o São Paulo. Então, eu tendo a achar que o São Paulo tem algum problema, que é um problema ainda que não foi descoberto, que faz com que o time, na hora H, mesmo que crie, que não decida. A minha avaliação é a seguinte, assim, o Rogério, para mim, ele tem uma ótima ideia de jogo e a gente viu isso no Fortaleza, principalmente. Eu acho que ele pagou um preço em alguma situação no Flamengo especificamente e com relação ao São Paulo. Na temporada passada, ele sendo finalista da Sul-Americana. Copa do Brasil, ele saiu na semifinal. Pagou um preço no Brasileiro porque não tinha elenco para disputar as 3 competições. Então, eu não vejo uma temporada passada como uma temporada ruim em termos de desempenho. Não de resultado, em termos de desempenho. Para esse início, se você me perguntar... Eu vejo diferente. Eu acho que o resultado está ok, desempenho foi ruim. Não sei. Assim, e para esse início, sinceramente, eu acho que é cruel por tudo que tem acontecido, uma avaliação mais dura sobre o trabalho. Se você perguntar, Pedrinho, você está vendo uma evolução fenomenal do São Paulo? Não estou vendo. Mas eu vejo uma estrutura de jogo, uma ótima ideia, que ele está pagando um preço por muitos desfalques. Toda hora uma mudança e ele está fazendo e está dando o jeito dele. É o que eu acho que ele, sim, ele tem que permanecer. Eu acho que ele é um treinador de potencial
já realizado e com possibilidades de crescer. Eu manteria também. E agora eu acho que é muito, por tudo que aconteceu nesse início de temporada, para ele é muito cruel uma avaliação mais dura sobre o que é o jogo de São Paulo. Eu nem coloquei em questão... Não, claro. Não, sim, eu digo de avaliação de jogo mesmo. Eu acho que o Rogério é parte de um futebol tricolor que está estacionado na mediocridade. Então, se a gente pegar, André, que não melhora. Se a gente pegar, em termos de história, pegar os grandes em termos de história, não em termos de desempenho, em termos de história, e for comparar jogador por jogador com outras equipes de tradição também no cenário nacional, o São Paulo está atrás pra caramba. Acha? De jogador por jogador, de nome por nome, tem dúvida. Mas só assim, Pega o time titular de São Paulo, entre os 6 e 7 do Brasil. Você acha que não? Então, Pedrinho, tá gastando mal, porque aí é o ponto. Se ele tem uma das 5 maiores folhas salariais, ou tinha, do Campeonato Brasileiro do ano passado, e não consegue jogar a altura, está gastando mal. Jogador por jogador, não desempenho. A contratação é ruim. Agora, o mecanismo para isso pode ser ruim, porque eu te contrato. Teoricamente, eu faço um contrato contigo de 3, 4 anos. Aí passa 3 meses, tu não me serve mais, eu tenho que pagar alguma coisa para rescindir, mas tem que contratar outro. Então, mesmo eu não gastando num grande jogador, eu estou gastando na rescisão, em pagando salário de quem não está sendo utilizado. O São Paulo tá muito impaciente com os jogadores. Qual tem sido o modelo de contratação do São Paulo? Como hoje ele não tem grana para fazer contratações com multa rescisória, ele espera jogadores sem contrato. Caso do Patrick, do Nicão. E aí faz contratos longos com esses atletas. E aí descarta muito cedo. É isso que eu acho. Joga um ano, não gostei, troca. 6 e aí você está preso para formatar até um elenco. E isso vai se arrastando. Mas vê se eu entendi, assim, eu invertendo e fazendo eu uma pergunta para você. Porque aí se eu entendi bem, eu penso mais ou menos como você. Quando você fala de não evoluir, de evoluir. Eu tenho a impressão que o São Paulo, que teve no Fernando Diniz um bom momento, como teve no Aguirre um bom momento, em estilos diferentes. A minha impressão é que o São Paulo, há alguns anos, é o time que tem uma boa estrutura, tem uma boa possibilidade, tem um elenco com alguns bons jogadores, mas na hora ali não vai. É isso que você fala que não evolui? Não. É o time que roda. O que eu falo é que assim, cada ano é um time completamente diferente. Então, mas não apresenta os mesmos problemas? Sim, mas assim, não tem convicção. Se você começa a montar um time e o time vai bem por alguns meses, São Paulo já logo se desfaz daquele jogador e já vai para outro modelo, já contrata um monte de outro jogador e vai trocando de time como quem troca de roupa. Mas há um ano não troca o modelo. O modelo, trocar o modelo, tudo bem. A lógica do Rogério é a mesma. Então, assim, a ideia desse ano em relação ao ano passado é que faltava vigor, faltava velocidade, faltava jogadores mais agressivos pelos lados, vieram David, Pedrinho, Wellington Rato. E o time até agora não deu nenhuma resposta, pode ser que dê lá na frente.